Bitcoin segura próximo aos 30k. O preço está conseguindo se manter numa região de resistência importante e tentando rompê-la. Será que a gente vai conseguir? Além de discutir essas probabilidades, no vídeo de hoje eu também quero falar um pouco sobre as altcoins que parecem enfim ter acordado. Então, antes de começar, você que já é um investidor moderno, apoie deixando seu like, e você que ainda não é, aproveite para se inscrever no canal e se tornar um. Bem-vindo a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin cotado a $29.760. Bitcoin que continua numa região extremamente decisiva aí do preço. Eu também quero atualizar para vocês no curto, médio e longo prazo como que os nossos indicadores de sentimento e as instituições estão colocando as ordens aqui. Nós temos alguns desafios pela frente. E por fim, eu quero falar um pouco sobre as altcoins, caras. Um dia sensacional, as altcoins subindo, pouquíssimas delas caindo, quase todas performando melhor do que o Bitcoin. Então, um dia sensacional aí. Vamos falar um pouco sobre o que a gente acredita que vai acontecer com essas altcoins e o que precisa ser feito para elas manterem uma tendência de alta. Beleza, vamos lá. Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin e vamos para a tela para a gente focar um pouco nas zonas de potencial compra. Não se esqueçam, o Bitcoin ele continua em tendência de alta, no semanal, no diário, no 4 horas, a tendência continua de alta. Então, quando a gente tem várias tendências de alta, o ideal é que a gente trace Fibonacci para entender onde a gente tem oportunidades de compra em cada uma dessas tendências. Muita gente está me falando, Pablo, agora é hora de comprar para o longo prazo? E eu vou repetir. Na minha visão, as compras de longo prazo do Bitcoin são quando as pessoas não querem comprar. Eu já estou vendo um FOMO no mercado, então, para mim, esse não é um momento de compra de longo prazo. O momento de compra de longo prazo, a gente teve e a turma estava muito preocupada com o crash. Então é importante a gente entender que os momentos bons para comprar Bitcoin no longo prazo não vai ser moleza. Não vai ser com todo mundo falando que a gente vai romper os 30 mil e agora é o momento do Bitcoin. Não. Vão ser nos momentos onde todo mundo está pessimista. Okay? Então, para mim, compra de longo prazo, eu traçaria este Fibonacci aqui, cara, dos 24.900. Eu só cogitaria, tá bom? Cogitaria. Não é o que eu vou fazer porque a gente já se expôs para trás, né? Nos momentos de medo. Os 28.500 dólares, beleza? Antes disso, para o longo prazo, não há o que pensar. E como que eu sei disso? Porque é a primeira região que eu vejo uma mínima relação risco-retorno que faça sentido, que é o 0,382. Beleza, qual que é a outra região que eu olharia? Para um médio prazo, para um swing trade, que pode ser mais plausível. Este Fibonacci aqui. Do fundo, próximo dos 26.500, até o topo dos 30.700, a partir dos 29 e pouquinho, você pode ter uma oportunidade de compra pensando no médio prazo, pensando num swing trade. Para mim, qual que é a grande diferença de compras de médio e longo prazo, né? Qual que é a diferença aqui? O seu stop, tá bom? Aqui o seu stop teria que estar aqui e aqui, aqui. Investimento, né? Como que você pensaria numa compra de longo prazo para carregar? Aí só realmente quando tiver muito medo, um preço, quem sabe, retestando esse fundo aqui, o que me parece extremamente improvável no momento, tá bom? Eu tô jogando as minhas fichas que a gente vai conseguir fazer esses rompimentos aqui para as próximas semanas. Tranquilo. Continuando, né, e falando um pouco no curtíssimo prazo, a gente pode ir para 1 hora também e ver que o preço, ele formou um topinho meio chato nessa região dos 30.200. Então a gente tem essa resistência aqui, tá bom? 30.250. Passar dela é importante, porque a gente deixou um volume grande nessa região. Assim como eu já disse, a partir dos 29.100 a gente tem suporte, beleza? Se romper os 30.250, provavelmente a gente vai ver um Bitcoin próximo das máximas ali, próxima dos 31 mil dólares. Continuando falando um pouco sobre o sentimento, para mim o sentimento continua extremamente positivo, um long short ratio próximo a 0,7, ou seja, muito mais pessoas shortando do que em long. A gente continua com um CVD historicamente baixíssimo, caras, então assim, para mim é incrível o quanto as pessoas elas fecharam os olhos novamente para esse indicador, caras. A gente fez publicações aqui no Instagram mostrando isso, né? Quando a gente estava na região dos 25 mil dólares, a gente estava falando por que as pessoas
continuam querendo que o Bitcoin caia mais, mesmo a gente vendo uma divergência extremamente bullish no indicador. Então, quando a gente estava lá nos 19 e a gente estava com essa divergência, e o que é essa divergência, né? Essa linha azul aqui é o CVD, Cumulative Volume Delta. Ela mostra as compras e vendas a mercado. Então, quando o preço está subindo e ela caindo, quer dizer que mesmo o preço subindo, mais pessoas estão vendendo a mercado. Então, se mais pessoas estão vendendo a mercado, isso quer dizer que tem liquidez para o preço continuar subindo, tá bom? Quem vende a mercado normalmente é sardinha. Quem compra colocando a ordem ali, normalmente são as instituições. Então foi assim quando a gente foi nos 19, a galera pedia 12K. Foi assim quando a gente foi pela primeira vez nos 24 e pediam 15. E foi de novo assim, quando a gente de novo foi nos 24 e estavam pedindo agora 20. Né? Se a gente romper essas máximas, o que vocês acham que vai acontecer? A gente vai dar um pump, depois a gente vai corrigir. E de novo eu vou fazer outra publicação, provavelmente, né, falando sobre isso, se essa divergência permanecer. Tá bom? Mas é uma divergência bullish que se mantém e é uma divergência que continua me deixando extremamente otimista com o longo prazo do Bitcoin e corrobora para a gente continuar subindo. Né? Olha, na prática, caras, vocês precisam olhar, olha só o tanto mais de venda a mercado nas últimas semanas que teve do que compra. Olha a venda que a gente teve ali nos 24.500 e a turma falando de crash. Era a oportunidade do século aqui. Século não, exagerei. Mas a oportunidade do ano, talvez, para comprar Bitcoin barato ainda. Correto? Tranquilo. Continuando, né, e falando um pouco sobre as ordens das instituições, antes da gente ir para as altcoins, a gente tem uma pressão vendedora nessa região até os 30.500, um pouquinho ali nos 31. Então eu já disse para vocês, eu reitero o que eu falei ontem, tá bom? Eu comecei a fazer novas vendinhas na região depois que eu gravei o vídeo de ontem e eu continuo de olho nessa região aqui, tá bom? Essa região acima dos 30 mil dólares para mim, até mesmo as máximas nos 32, para mim é uma região para colocar dinheiro no bolso, é o que eu farei, tá bom? Eu não estou vendendo meus bitcoins de longo prazo, eu estou rebalanceando a minha exposição de position trade que a gente sempre faz, correto? Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos continuar aqui para uma análise das altcoins, caras. Enfim, a gente está vendo essas altcoins performarem bem, né? E é impressionante como uma leve altinha que a gente tem das altcoins, a nossa carteira de altcoins já vai para a máxima em muito tempo, né? Na máxima, na verdade, é a máxima histórica. Né? Afinal, a gente acumulou muito e ainda está um pouquinho no prejuízo, mas se dá mais um dia assim, a gente já vai para o lucro. Então, eu acho que a gente está muito bem posicionado. E se você ainda não se posicionou, cara, eu acho que é um momento interessante para buscar retrações no curto prazo nessas altcoins e fazer as suas exposições naquelas altcoins grandes que você confia. Tá? Eu vou falar sobre isso na live de membros amanhã às 8 horas. Vou fazer uma análise de todas as altcoins dos mercados, todas as principais, mais de 100, para a gente ver quais estão em buy zone, quais não estão. Então, se você ainda não é membro, considere se tornar. A gente tem 2 planos. Um plano que você tem acesso a todos os vídeos e as lives, e outro plano que também você tem acesso à minha carteira recomendada e tudo o que eu faço. Sem contar na conexão com o escritório, que te dá mais interatividade. Eu consigo te avisar mais rápido quando eu estou vendendo, quando eu estou comprando. Então, tem os 2 planos, tá bom? Escolha o seu plano melhor, a gente se vê na live amanhã. Mas continuando aqui na nossa questão, enfim, a gente teve essa dominância caindo um pouquinho, mas nada demais ainda, tá? Em especial porque o ETH não está performando bem, o ETH está performando pior do que o Bitcoin nas últimas horas, aí, nas últimas 24 horas. Então essa dominância ainda pode cair muito, cara. E eu acho que a gente pode ter uma correção uma hora ou outra, porque nada só sobe. Né? Lembra que a gente estava falando dos Treasuries, lembra que a gente estava falando do DXY? Uma hora, cara, dá uma corrigida, tá bom? A dominância, ó, ela não só sobe, né? Foi um ano de tendência de alta para a dominância, mas tem os momentos, as mini alt seasons. E eu acho que a gente pode estar próxima de uma mini alt season, porque normalmente essas mini alt seasons acontecem quando o mercado ele vira a chave para, opa, o Bitcoin não vai ter um crash no curto prazo, então eu posso correr mais risco em altcoins. E é um pouco do que eu estou vendo hoje, tá bom? Eu estou vendo não um otimismo exacerbado, mas um otimismo entrando no mercado, que para mim pode corroborar pelo menos uma mini alt season aqui nas altcoins, o que seria sensacional para
a valorização destas, ok? Então ainda vejo muitas oportunidades nessas altas. A gente fala mais especificamente na live. Continuando, né? E por fim, falando um pouco sobre a grande pergunta que me fazem. Quando as altcoins realmente vão entrar na alt season, né? Porque o que a gente teve esse ano foram mini alt seasons. Mas se você voltar assim, você vai perceber que essas mini alt seasons que a gente teve, as altcoins bombaram, as altcoins subiram 100 e tal. Então, uma altcoin season, né, que é tipo, a temporada das altcoins que elas performam muito melhor do que o Bitcoin, é quando elas sobem muito mais do que 100, correto? E para mim, isso pode acontecer caso a gente consiga romper as máximas dos 32 mil dólares do Bitcoin. Por quê? Porque, como eu te disse, quando o preço rompe zonas importantes, demonstra força e vem um otimismozinho para o mercado, é quando as altcoins performam bem. Se a gente rompe a máxima do ano e se mantém acima, eu acho que essas altcoins podem surpreender muito e subir muito e muito rápido, tá bom? Afinal, a gente nunca pode esquecer que acima dos 32 mil dólares não existe muita resistência no Bitcoin. É outro ponto que a gente tanto falou para acumular nessa região aqui. Quando a gente olha o gráfico aqui e vê que se a gente passa dos 32, olha só, não tem mais VPVR direito acima. O VPVR está em toda essa região. Então a gente está numa zona decisiva, ao meu ver, para a gente ter aquele ponto de, pô, começamos a bull run. E se a gente rompe aqui, consegue se manter e tem força para fazer um movimento, caras, num primeiro momento o Bitcoin deve ir sozinho, a dominância deve subir, como sempre é, mas depois eu acredito que as altcoins devem performar bem melhor. Olha só a diferença dos suportes e das resistências, cara. Passou desses 32, a próxima resistência é só próxima dos 40 mil dólares e é bem menor do que os suportes que a gente estava comprando semaninhas atrás. Então, para mim, é isso que está faltando para as altcoins irem embora. Uma demonstração de força que consolide a tendência clara de alta do Bitcoin. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E para finalizar aqui com uma mensagem nesse vídeo, eu entendo que as altcoins começarem a subir, o Bitcoin começar a subir, pode gerar aquele sentimento de FOMO, né? O fear of missing out, o medo de ficar de fora. É justamente quando esse sentimento aparece na gente, normalmente são momentos assim propícios para a gente pelo menos colocar um pouco de dinheiro no bolso. Tá bom? Então, para quem se posicionou no momento certo, eu não acho que agora é o momento de aumentar a exposição. Eu acho que é para coletar um pouco dos lucros que nós fizemos nessa nossa movimentação maravilhosa de alta. Se você não entrou ainda, nesse momento eu olharia para as altcoins, que estão sim muito boas, e para o Bitcoin, se eu fosse entrar agora, era assim, espera uma retração no curto prazo, que a gente falou ali nos 29, por exemplo, e vai colocando o pezinho, sabe? Porque fazer investimentos de longo prazo, quando o mercado vira do pessimismo para o otimismo, normalmente não dá muito certo. Então, como que a gente faz, né, para conseguir captar os movimentos, mesmo quando o mercado ele tá otimista? A gente faz os trades, né? Então a gente não precisa só ser investidor, a gente pode fazer os trades, e a grande diferença de trade e investidor é que a gente coloca o stop, tá? Então, se for fazer compras no Bitcoin agora, considere colocar o seu stop, já que a gente claramente esticou bastante. Tranquilo? E nas altcoins, estudem bem. Parece que não vai ter mais chance. Eu já vi pessoas nos comentários falando que não vai voltar, vamos entrar no bonde, que o bonde não volta. Não é assim. O Bitcoin, em especial as altcoins, sempre dão boas oportunidades de compra. Certo? A gente viveu isso quando a gente estava aqui na região dos 32 mil dólares. A turma falando, não, agora vai, agora vai, agora vai. Todo mundo otimista. Igual estavam no mercado tradicional, né? Não foi. Aí foi para a zona de compra e todo mundo ficou pessimista. Então, é importante a gente entender que as oportunidades, elas aparecem no mercado. Bom, a gente só tem que ter uma estratégia clara para aproveitá-las. Senão a gente sempre vai ser aquele cara que está falando para comprar e está comprando no topo, no otimismo, na euforia,
e tá falando para vender em crash, que vai dar ruim e que, enfim, torcendo para cair mais, para estar certo, não necessariamente para comprar mais barato. Parece que rola até um ego em muitas das pessoas, em especial em vários comentários que eu vi. Não é que eu quero comprar Bitcoin barato, é que eu quero estar certo, porque todo mundo que está comprado agora está errado, digamos assim, né? Então, tomem cuidado com isso. Tenham uma estratégia para saber o momento de comprar e o momento de vender. Para mim, esse momento aqui é um momento não de short, não de apostar na queda, um momento de colocar dinheiro no bolso. É o que estamos fazendo. Se romper os 32, caras, a gente conversa. Porque não só o Bitcoin pode ter um movimento muito forte, mas as altcoins podem ir com ele de maneira até mais expressiva. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Para finalizar, caras, eu gostaria de pedir desculpas assim, pelo meu olho. Tô com uma alergia e eu acho que vocês devem ter percebido. Mas não é tanto para não fazer um videozinho aqui para vocês. Valeu, galera!